De volta com o Jornal da Fã, 7 horas e 50 minutos, recebendo aqui nos estúdios o empresário Milton Andrade. Bom dia, Milton. Francisco Machado, bom dia a todos os ouvintes, prazer imenso estar falando aqui com vocês. Pode tirar a máscara, estamos protegidos aqui por essa tela e você vai estar ao vivo também pelo YouTube. Satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Fã, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer todo nosso, depois de quase 1 ano e 8 meses que eu não vinha a um estúdio de rádio por conta da pandemia. Estou retornando agora para a Fã FM, que sempre tem como marca um jornalismo de qualidade e uma infraestrutura muito boa. Meu caro Milton, como é que você está avaliando esse momento da economia brasileira? A pandemia trouxe consequências em todo o mundo. Brasil, como é que nós estamos? Qual é a sua análise? Nós tivemos um primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, o Brasil reagiu muito bem. Já no segundo trimestre, o Brasil teve uma retração econômica de 0,1%. No acumulado de 7 meses, nós temos sim uma geração de emprego em relação ao ano passado. Só que o ano passado não pode ser parâmetro para nada, porque foi quando nós vivemos tanto a parte da crise psicológica quanto econômica. Tivemos uma grande liquidez no mercado no ano passado, só que ninguém imaginava que fosse durar esse tempo toda a crise. E agora, os empréstimos que foram feitos no ano passado, esse ano as parcelas chegaram. Então vai ser necessário, sim, suporte, mais uma vez, das instituições financeiras, dos bancos, do governo, em relação aos tributos, aos fundos garantidores dos empréstimos, para que haja uma nova rodada de carência e uma nova rodada de prorrogações. Tem muitos setores completamente afetados. A construção civil, por exemplo, que viu aumentar vários itens, quase o dobro do que se pagava, como ferro, como aço, como o próprio bloco, tijolo. Você que está comprando aí 1 milheiro de bloco, antigamente se comprava por 200, 300 reais, chegou a R$1.000 o milheiro de bloco. Hoje regrediu, está em torno de 700, 800. Então, nós precisamos novamente de um apoio, tanto das instituições financeiras, quanto do parte do governo, para que as empresas e os empregos sejam salvos. Nós estamos num momento do Brasil que é atrativo para investimentos? Por um lado sim, por outro não. Vou dizer por qual lado sim. O câmbio está muito depreciado, ou seja, o dólar está valendo muito. Então, para investimento estrangeiro, sim, é um bom momento de investimento para o Brasil. E qual é o problema? A incerteza política. Nós temos um governo federal hoje que é alvo de CPI e que as pesquisas apontam que não deve ter continuidade. Isso gera insegurança para o investidor. Se não fosse a instabilidade política, se não fosse a incerteza política, sim, seria um grande momento para investimento estrangeiro, em especial porque o Brasil está em liquidação. Está 5,30 reais para $1. Então, dá para comprar muito barato as coisas aqui, do ponto de vista de investidor estrangeiro. Só que essa instabilidade política afugenta quem está querendo investir aqui. Muito se fala na imprensa nacional e às vezes esse discurso não consegue chegar para o trabalhador que está lá na ponta, o trabalhador que muitas vezes não tem tempo de se aprofundar no assunto. O presidente faz uma fala, bolsa sobe, bolsa cai. Houve um momento de crise, de instabilidade nacional, por exemplo, ali como o 7 de setembro. A bolsa foi aos piores índices desde março. Houve queda nos pontos da Bolsa de Valores. Que mais? O dólar subiu. Enfim, são informações que muitas vezes os comuns, os mortais, não conseguem captar. Por que há uma influência direta nesse sentido? Toda vez que você cria uma apreensão no mercado, os investidores recolhem o dinheiro. E se não tem dinheiro no mercado, é menos emprego, é menos arrecadação de tributo, é menos investimento. Qual é a lógica do ciclo econômico? Crédito gera investimento, que gera emprego, que gera aumento no consumo. Se você tem uma estabilidade, você trava o crédito. Se você travou o crédito, você reduz o investimento. E sem investimento, você não aumenta emprego nem aumento do consumo. Então isso afeta tanto a vida do mais simplório trabalhador como o mais alto executivo de uma empresa de bolsa de valores. Exemplo, a Petrobras. Quanto Sergipe não sofreu com o desinvestimento da Petrobras? Nós chegamos a produzir aqui quase 70 mil barris por dia. As clínicas de saúde tinham milhares de pacientes da Petrobras que se consultavam na clínica. Então era mais gente trabalhando na clínica como médico, como recepcionista,
como auxiliar de limpeza, de serviços gerais. E com a saída da Petrobras, a pessoa que abastecia o trator, o tratorista, o caminhoneiro, quem fazia as refeições, quem fazia os fardamentos, tudo isso acabou se perdendo. Uma empresa na Bolsa de Valores, mas que impactou diretamente a nossa economia. E como impactou a nossa economia? Felizmente conseguimos agora que a Fafem voltasse a operar pelas mãos da iniciativa privada, através da Unigel. Mas isso interfere diretamente. Então, a partir do momento que você tem uma fala, por exemplo, do presidente, como teve no 7 de setembro, sugerindo naquele momento uma intervenção no STF, que se aquele poder não enquadrasse o seu ministro, ele poderia tomar aquela medida que ele não gostaria de tomar. Isso gera uma apreensão em todos, porque diz, e qual é o próximo passo? Se vai ser rasgada uma Constituição, o que é que vai ser rasgado depois? É um contrato? O que é que vai ser rasgado depois? Então você gera uma instabilidade política que gera uma instabilidade econômica e social. Dentro desse processo também, Milton, você tem aquela história do capital especulativo, que é o que está fora do processo de investimento, está ali na Bolsa de Valores. Vários pré-candidatos aí a presidente da República têm sugerido uma mudança de lógica no Brasil. Você concorda que a gente está precisando mudar um pouco a matriz econômica do Brasil, pelo menos aquela que está aí colocada pelo governo Bolsonaro? Veja, parece que o governo tem dois governos. O governo Bolsonaro e o governo dos ministros de Bolsonaro. E o governo dos ministros funciona bem em alguns pontos. Em especial, por exemplo, infraestrutura. O ministro Tarcísio de Freitas vem fazendo um trabalho maravilhoso. E que foi que ele pegou como Não podemos deixar de reconhecer que a BR-101 avançou um pouco com esse governo. Estava parado e avançou. Avançou. Teve 98 milhões no orçamento do DENIT aqui, que é a capacidade máxima de execução do DENIT em um ano. Não chegou ao que ele prometeu, mas avançou. E, na verdade, reduziu com a pandemia. Em 2019 acelerou bem, em 2020 já esfriou de novo. Uma parada, verdade. Mas, de fato, avançou. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com o menor orçamento da história da pasta da infraestrutura, está tendo o maior número de ferrovias reativadas, construídas e de asfaltos feitos por quilômetro quadrado. Então, essa matriz econômica de concessões, permissões, autorizações, agora na ferrovia não precisa mais ser um monopólio estatal, basta uma autorização. Já tem 14 pedidos para fazer ferrovia no Brasil. Seja a FIOL, que é a Oeste-Leste, tem várias ferrovias sendo pedidas aí. Isso é investimento na veia, é infraestrutura, é logística, é redução do custo. Se você tem uma ferrovia, é 4 vezes mais barato que o transporte rodoviário. O transporte ferroviário é 4 vezes mais barato que o rodoviário. Então, nesse ponto, o governo acerta. O Paulo Guedes tem acertos e erros. O Paulo Guedes fala muito bem. Eu sou um defensor e um admirador do Paulo Guedes. No entanto, ele não conseguiu entregar o que prometeu por dificuldade de comunicação com o Congresso. E a linha de confronto nunca foi a melhor. Nós passamos aí 2 anos em confronto com o Rodrigo Maia, o Rodrigo sabotando o governo e o governo dando motivo para Rodrigo sabotar. O que é que aprovou? Reforma da Previdência. As outras reformas, política, uma nova reforma trabalhista, uma reforma administrativa, a reforma tributária, tudo na gaveta. E não vai aprovar, porque agora já é ano de eleição, nós já estamos há quase um ano da eleição. Então não vai aprovar. Então o governo acertou em muitos pontos e parece que tem 2 governos, dos ministros, que tem muitos acertos, da Agricultura, Tereza Cristina, Tarcísio de Freitas, o Paulo Guedes, com erros e acertos nas intenções e nos planos econômicos, e erros da interlocução com o Congresso, mas o do Bolsonaro, que com um discurso de combate o tempo todo, parece que desmancha tudo isso. Estamos entrevistando aqui nos estúdios da FAN-FM Milton Andrade, empresário, líder empresarial e também um ativista aí da nossa política. Meu caro Milton Andrade, um comentário aqui de um ouvinte, o Genival lá de Buquim. O senador Sérgio Petecão, é isso mesmo, Sérgio Petecão, do PSD do Acre, jogou no ventilador uma discussão na comissão daquela casa sobre isenção de impostos de renda para os professores. Logo, muitas fake news surgiram. Ele quer que você comente sobre essa possibilidade, se você acha que tem ou não viabilidade. Eu sou contra você criar benefícios para uma classe específica. Eu acredito que você tem que criar... Imagino que professores... Nós estamos pensando em professores comuns. Mas tem professores palestrantes no Brasil
que têm remuneração de 100, 200 mil reais por mês, e essas pessoas serão isentas de tributação? Isso seria um privilégio que não faz sentido. A isenção de tributação deve ser pela faixa de renda, porque uma classe específica vai ter isenção independentemente do valor. Se for, eu não conheço o projeto do Sérgio Petecão, estou me baseando na informação do ouvinte. Se for essa a intenção, não concordo que isso se cria privilégio. A gente tem que usar um critério para todos e que o critério seja a renda. Tem mais um ouvinte para interagir com Milton Andrade aqui no Jornal da Fã. Vamos lá, Wendel Lessa. Tarcísio, bom dia, ouvinte da Fã. Bom dia, Milton. Tarcísio, eu gostaria de saber de Milton a visão dele sobre a Petrobras, como resolver realmente essa solução, né, que sabemos que a Petrobras é uma situação completamente atípica, né, porque ela é um estatal, mas também ela está na Bolsa de Valores, então tem que ter um lucro aí para os acionistas, né. Temos também essa situação que no passado já teve uma intervenção na Petrobras, então houve um prejuízo de 100 bilhões. Como é que pode resolver isso? Eu gostaria de saber da visão de Milton, né? Como resolver isso? Uma abertura de mercado, uma quebra de monopólio, né? Uma privatização, uma interferência realmente nos preços. Como resolver essa situação? Bom dia, Rodrigo Feiju aqui do Luzia. Fica à vontade, Milton. Obrigado pela boa pergunta, Rodrigo. Eu acredito que tem duas medidas, tem várias, mas duas que seriam muito mais eficientes. A primeira medida é que já há, de fato, o monopólio quebrado pela lei. A lei já autoriza que outras pessoas possam refinar o petróleo. No entanto, não tem ambiente econômico nem de investimento para que isso se faça, justamente por medo de que quem fizer esse investimento de bilhões de reais vá concorrer com uma empresa que sofre interferência em preços e que pode passar a vender dando prejuízo. 2014, a Petrobras, quanto mais vendia, mais prejuízo tinha. Era um ano de eleição e, na época, Dilma Rousseff congelou o preço do combustível e vendia tomando prejuízo. Imagine só, lhe custar, exemplo, R$1 e você vender por 90 centavos. Você, quanto mais vendia, mais prejuízo tinha. Então, o monopólio pela lei já é quebrado. O que falta é ambiente, segurança jurídica, para que haja, de fato, uma concorrência em refino de petróleo, para que esse refino tenha outras mãos. A partir do momento que você tiver 3, 4, 5, 10, 30 pessoas refinando petróleo e vendendo o petróleo, vendendo o combustível, não vai precisar que a Petrobras tabele preço. O próprio mercado, com a concorrência, vai estar botando o preço para baixo, porque se a Petrobras colocar muito alto, o concorrente vem e vende mais barato. Então, melhorar o ambiente de segurança jurídica para garantir que o monopólio, de fato, seja quebrado. Foi quebrado de direito. Falta quebrar de fato. E uma segunda forma, até que essa concorrência plena chegue, é o fundo de compensação. Como funcionaria, Narciso e Rodrigo? Da seguinte forma. Primeiro, a Petrobras tem uma função social. É verdade. Só que função social se cumpre com lucro. Se você deixa de ter lucro, você não está cumprindo a função da empresa, que é dar resultado. E você também está afastando investidores. Uma empresa sem investidores é uma empresa sem capacidade de investimento. Então esqueça novos postos de pré-sal, esqueça inovação tecnológica. Então qual seria o correto? O Brasil é acionista da Petrobras e recebe dividendos da Petrobras, distribuição de lucro. Paga ao Brasil como se paga aos pequenos investidores, pessoa física ou fundos de investimento. Com essa parte do lucro que é pago ao Brasil, com a parte do lucro, sem interferir em preço, sem mudar absolutamente nada na política de preço da Petrobras. Com essa parte do lucro que é distribuído ao Brasil, se cria um fundo de compensação. E toda vez que houvesse uma oscilação acima de 5 ou 10% no intervalo de tempo curto, acionaria esse fundo de compensação, que é um acúmulo da distribuição de lucro da Petrobras ao Brasil, para que esse fundo de compensação pudesse, por um tempo, subsidiar o preço do combustível sem mudar a política de preço, sem afastar investidores, sem criar nenhuma instabilidade. Com essas duas soluções, uma provisória, que é o fundo de compensação, e outra definitiva, que é criar uma segurança jurídica para criar uma concorrência plena, a gente não estaria discutindo o preço de combustível.
como a gente não discute, por exemplo, o preço de outros itens. Telefonia. A gente está discutindo aqui se o celular está caro ou barato. Porque se você achar E que aumentou também nos últimos tempos. aumentou demais. Tem celular de 12 mil reais hoje em dia. Mas se você não quiser um de 12 mil, você vai comprar um de 500, um de 600, um de 300. O problema do combustível é que você não tem essa opção. Você não tem essa opção. A partir do momento que você tiver concorrência, você vai poder optar por um preço mais viável. Vamos a mais um ouvinte interagindo com Milton Andrade aqui no Jornal da Fã. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, amigos da FFM. Tá aí, né, Narciso? Mais uma pessoa que anda com a planilha debaixo do braço. Um empresário, conhecedor do mercado financeiro, né? Um cara que fala bonito em economia, que fala em preço de dólar, que fala em investimento. Mas que, infelizmente, Milton, você não sabe o que é o povo, né? Me parece. Você não sabe o que é um quilo de feijão a R$5, porque para você tanto faz comprar 2 como a 5, não faz muita interferência na sua vida econômica. Mas das pessoas que estão aqui na base da pirâmide, Milton, isso faz muita diferença. E quero te dizer a você, Milton, e a todas as pessoas que vão a um programa de televisão falar, né, de mercado financeiro, de investimentos, que quando você clica 17, como você clicou, e eu sei disso, você clicou 17 em 2018, você acabou com toda a sua reputação de grande conhecedor de economia, porque você acabou clicando 17 e você colocou no poder, né, para presidir o Brasil, um congressista que passou 28 anos totalmente improdutivo dentro do Congresso. Tá? Um homem que, sinceramente, foi à ONU agora, né, foi à ONU essa semana, mentir por mais de 6 vezes, tá, para engabelar as pessoas que estão neste país e que estão no mundo, né? Então, Milton, a sua planilha você acabou de rasgar, você já rasgou quando você clicou 17 lá em 2018. Um abraço a todos, estamos por aqui. Aqui fica a minha fala. Tchau, tchau. O Genival faz mais uma intervenção aqui dizendo: gosto de ouvir o Milton Andrade, sempre coerente em seus comentários. Concordo com a resposta sobre o tema citado. Um Brasil melhor não é o Brasil de privilégios. Fique à vontade, Milton. Professor André. Professor André, naturalmente. André Ferzan. É só eu falar em tirar privilégio de professor, que já vem um aqui com um tom extremamente agressivo. Então, professor André, em relação ao quilo de feijão, assim como o senhor, eu tenho o costume de me alimentar, e assim como o senhor, quem paga as minhas contas sou eu. Então, eu sei quanto custa o quilo de feijão, e naturalmente toda essa alta de preço também impacta a mim. Sobre povo, sim, professor. Eu entendo-se de povo, entendo as dores e as angústias. Tenho muito orgulho de gerar emprego e renda e fazer com que o nosso trabalho de empreendedor também consiga ter um impacto social. E isso é realmente muito importante. Gostaria muito que esse trabalho de impacto social também tivesse com nossos alunos, que por muitos anos passou com o pior IDEB do Brasil, aqui em Sergipe, em especial em Aracaju. Sobre ter votado 17, em 2018 eu votei em João Amoedo, no primeiro turno. O senhor parece que me acompanha há algum tempo, mas parece que não tem cuidado com que vem acompanhando. Eu critiquei o presidente Bolsonaro na minha primeira fala. Eu disse que tinham ministros que tocavam o governo e o presidente Bolsonaro, com seu intuito de confusão, de criar polêmicas desnecessárias, desfazia as conquistas feitas pelos ministros. Falei há pouco. Eu não tenho a menor intenção de defender o presidente Bolsonaro, muito menos a fala dele na ONU. No segundo turno eu votei sim 17, professor. Porque do outro lado estava o PT. O PT da Lava Jato, o PT que queria regular a imprensa. Talvez eu não pudesse falar o que eu estou falando aqui hoje, se fosse o PT no governo. Porque é uma saga, uma meta do PT é regular a imprensa. E uma coisa que é inerente à democracia livre é a imprensa. A imprensa livre é um dos pilares da democracia. E eu sou um democrata convicto. E eu também não compactuo com corrupção. Então votei 17 de 2018, porque do outro lado era o PT. Se tivesse uma outra opção, talvez não tivesse votado 17. Então vamos rezar para em 2022 que a gente não tenha esse confronto polarizado, porque nem o doido nem o ladrão. O Brasil precisa de solução. Nenhum nem o outro. Nem quem é ladrão e nem quem está com discernimento mental suficiente para estar comandando um país que só faz motociata e confusão. Então, professor, essa é a minha colocação para o senhor. Minha pergunta é, Milton, há espaço para um debate sobre redução do ICMS para os combustíveis? Completamente. Ou não, nós temos aí que permanecer pedindo à Petrobras que reavalie o preço, a forma de estipular o preço? A principal composição do custo de combustível é um tributo, é o ICMS, que é tido como o pior tributo, mais maléfico tributo do mundo, porque ele tributa justamente o consumo.
E quando você tributa o consumo, ao contrário que quando você tributa a renda de forma escalonada, você tributa por igual o rico e o pobre. Então, um simples trabalhador que vai abastecer sua moto paga o mesmo ICMS de um milionário advogado, empresário, que vai abastecer sua Ferrari. Isso é completamente injusto. Enquanto a alíquota geral do ICMS é de 18%, a alíquota sobre a gasolina é de 29%. A alíquota sobre o etanol é de 29%. A alíquota sobre o diesel é de 18%. Aí eu trago para uma questão de raciocínio lógico para depois entrar no mérito das contas do governo. Algo essencial poderia ser tributado acima da alíquota geral? Claro que não. Claro que não. Como é que eu vou tributar, por exemplo, cosmético, que é algo supérfluo, com alíquota menor do que combustível, que é algo essencial? A mesma regra, a mesma lógica serve para energia, para comunicação. Não se poderia tributar acima da alíquota geral serviços essenciais como combustível, energia e telecomunicação. E aí vem para a parte das contas. E cabe ao governo, é possível o governo reduzir essa alíquota no atual momento? Eu lhe respondo, sim, é possível. O que vale para o governo é quando se arrecada. A alíquota é o de menos. Se nós tivermos uma disparada na base de cálculo, que é o valor do litro, se eu reduzir na mesma proporção a alíquota, naturalmente eu vou arrecadar a mesma coisa. Eu falei isso em 2018, quando houve uma disparada no preço dos combustíveis. E disse que se poderia congelar a base de cálculo para que a gente tivesse uma alíquota efetiva menor. Eu vou dar um exemplo. Se o combustível, eu vou dar um exemplo hipotético, só para ficar claro. Se o combustível custasse R$1 o litro e o ICMS fosse 10%, se arrecadaria 10 centavos por litro. Se o combustível dobra de preço e vai para R$2 e eu reduzo a alíquota para 5%, eu continuo arrecadando 10 centavos por litro. Então, Narciso, o que significa dizer que o governo do estado está aumentando significativamente a sua receita com ICMS sobre combustíveis. Quando neste momento de crise, de pandemia, o correto seria que o governo não tivesse perda de receita. Então, se ele está tendo um incremento de 70, 80 milhões no primeiro semestre, eu trouxe aqui os dados de 2019, 2020, 2021. Então, se nós temos aqui um incremento de milhões de reais num período, eu não precisaria desse incremento. Eu estou punindo a sociedade nesse momento de incremento. Então, seria muito melhor para o governo e para a sociedade que houvesse um congelamento na base de cálculo, ou seja, vamos desconsiderar que isso é uma pauta fiscal. Ele não pega o preço de cada posto. Ele diz, não, o preço... O líquido, a média. A média é essa, e nós vamos cobrar em cima dessa média. Se ele continuar com a média do ano passado, por exemplo, ou de 2 anos atrás, ele vai ter rigorosamente a mesma arrecadação. No entanto, a partir do momento que o governo reduz a sua carga tributária e barateia para a população o preço do combustível, isso vai gerar aumento de consumo. E com o aumento de consumo, o governo teria o aumento na arrecadação. Tem um economista, isso não é Milton que está dizendo, chamado Laffer, que ele fez uma curva chamada curva de Laffer. E ele diz que quanto mais se aumenta a tributação, menos se arrecada. E quanto mais se reduz a tributação, mais se arrecada, porque você estimula a atividade econômica. Sergipe é um grande entreposto entre a Bahia e Pernambuco, 2 grandes consumidores. O nosso principal meio de transporte é o rodoviário, caminhão, que atravessa o nosso estado. Se a gente tiver aqui um preço mais competitivo nos combustíveis, nesse caso no diesel, e para as famílias passantes da gasolina ou etanol, nós poderemos aumentar a nossa arrecadação com o estímulo ao consumo, reduzindo a tributação e o preço do combustível. Todos saem ganhando. Mas parece que ninguém entende isso. A sede arrecadatória, que isso leva um tempo, leva 3 meses, 6 meses, para que isso repercuta no crescimento da arrecadação. Mas tem viabilidade. Total.
Total. Para a gente encerrar, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte. Esclareça ao empresário que quem gera emprego e renda é a demanda e não o empresário. Sem perspectiva de vendas e lucros, nenhum empresário emprega por caridade. Vídeo que ocorreu na pandemia. A pergunta é, ele considera que lucros e dividendos não pagar imposto também é privilégio? É a pergunta do Marcelo Eduardo, historiador. Considero sim que é privilégio. Apenas 3 países no mundo não tributam lucro e dividendos. Olha só, sou empresário. Minha principal fonte de renda é distribuição de lucros e dividendos. E sou a favor da tributação de lucros e dividendos com uma condição. Que não seja aumento de tributo. Que algum outro tributo saia para dar lugar a este. E, na minha opinião, o tributo que deveria sair para dar lugar à tributação de lucros e dividendos é a tributação sobre a folha. Porque você paga INSS sobre quanto o trabalhador ganha, e o trabalhador que que ganha R$1.000 acaba custando R$2.000 para a empresa quase. A partir do momento que você reduz a tributação sobre a folha e tributa a distribuição de lucros e dividendos, você estimula a geração de emprego e você dá mais condições para que o trabalhador seja melhor remunerado. Milton, esse é um assunto que gera bastante polêmica. Você, como gosta de interagir e de enfrentar aí os ouvintes que têm as mais diversas opiniões, fica o convite para a gente estender esse debate em um outro momento aqui no Jornal da Fã. Será um prazer, sem dúvida alguma, Narciso.